Olá, meu nome é Wilson, sou discente do curso de Licenciatura em Física e participo do programa de iniciação à docência. Gostaria de apresentar a vocês o experimento de condução de calor. Primeiramente, alguns conceitos importantes. Termologia, termo, calor, logia, estudo. Portanto, a termologia é o ramo da física que estuda o calor. Temperatura é uma grandeza escalar física que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Como nós sabemos, todos os objetos e corpos são constituídos por átomos. Esses átomos estão vibrando em uma frequência natural. Se essa frequência aumenta, há um acréscimo de temperatura. Um exemplo disso é a água em seus dois estados físicos, estado líquido e o sólido. No estado líquido, as moléculas de água estão circulando livremente, bem diferente do estado sólido, onde as moléculas têm pouca velocidade e estão mais agregadas. Calor. Calor é a energia térmica transferida de um corpo para outro, em virtude unicamente de uma diferença de temperatura entre eles. Bem, como na imagem que nós estamos vendo, foram colocados dois corpos em contato. O que acontece é que as moléculas que estão no corpo mais quente estão vibrando em altas intensidades. Ao encostar nas que estão vibrando com baixa intensidade do corpo mais frio, ela transmite energia, fazendo com que altere seu grau de agitação, fazendo assim com que as moléculas vibrem com maior intensidade, ocorrendo então um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura é chamado de calor. É importante falar que o calor sempre flui do corpo com maior evidência, ou seja, o corpo mais quente para o mais frio. Equação fundamental da calorimetria, onde o Q é o calor sensível, também chamado de quantidade de calor, o M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Bem, essa fórmula calcula o quanto de calor pode ser cedido ou recebido por um corpo ou substância, onde o calor é dado em calorias, a massa em gramas, o calor específico em joule por quilograma Celsius ou caloria por grau Celsius, e a variação de temperatura, grau Celsius ou Kelvin. Bem, como os físicos, os cientistas, conseguiram chegar nessa equação? Bem, pode-se fazer uma analogia quando nós colocamos para ferver em dois recipientes distintos água. Porém, no primeiro a gente vai colocar 1 litro de água. Já no segundo, 2 litros de água. A temperatura é a mesma para ambos os recipientes. E queremos saber qual vai ferver primeiro. Logicamente, o recipiente onde há apenas 1 litro de água. Então eles perceberam que o calor
recebido é proporcional à massa. Cada substância pode absorver calor de uma forma diferente. Um exemplo é se você colocar óleo em um recipiente e a mesma quantidade colocar de água em outro recipiente. Colocar os dois simultaneamente com a mesma temperatura, sabemos que o óleo vai ferver primeiro, porque o calor específico dele é menor que o da água. E se nós colocarmos em 2 recipientes 1 litro de água cada, queremos que no segundo possa ferver mais rápido. O que nós podemos fazer? Já que as massas são iguais, o calor específico é o mesmo, a única coisa que nós podemos fazer é variar a temperatura, aumentando assim o calor. Principais formas de transmissão de calor. Condução é o processo de propagação de calor que se dá por transferência de energia entre as partículas. Desse modo, ela necessita de um meio para ocorrer. É o exemplo em que nós vimos sobre calor. O corpo tem que estar em contato, as moléculas vibram, vão transmitir energia, fazendo com que as moléculas que estão vibrando em pequena intensidade aumente a sua vibração, fazendo com que haja variação de temperatura. Convecção é a transferência de calor que ocorre em fluidos que apresentam diferença de temperatura em seu conteúdo. Quando é fornecido calor a um fluido, formam-se correntes convectivas e transmitem o calor até que todo o fluido entre em equilíbrio térmico. Bem, quando nós colocamos, por exemplo, água para ferver, nós observamos bolhas se formando no início. Quando o calor é fornecido embaixo do recipiente com água, o fogo transfere energia para os átomos da panela, fazendo com que vibrem e tendo assim um aumento de temperatura. Como está em contato com o líquido, que é a água, vai ocorrer a mesma coisa, vai transferir calor, fazendo com que a parte mais baixa da água aqueça. Porém, como nós sabemos sobre o conceito de densidade, a água que está mais fria, ela está um pouco mais pesada, digamos assim. Então, a água que está na parte superior vai descer, ela vai ficar na parte inferior, e a parte que está na parte inferior, ela vai subir. E isso gera as correntes convectivas, que a gente também pode chamar de corrente de convecção. Radiação. Esse processo ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas, uma vez que todos os corpos que se encontram em temperatura acima do zero absoluto emitem radiação térmica. Aqui nós temos como exemplo o Sol. Ele está
a muitos quilômetros de distância da Terra. Porém, nós somos aquecidos pelos seus raios. Nós sabemos que a luz ela é uma onda eletromagnética. Ela não precisa de um meio para se propagar. Se propaga no vácuo e consegue chegar até nós, fazendo assim com que energia seja transferida para os corpos, aumentando o grau de agitação das moléculas, fazendo variar a nossa temperatura. Bem, vamos ver agora um experimento em que eu e a Raíssa, também do curso de licenciatura e integrante do PIBID. Vamos lá. Pessoal, estou aqui com a Raíssa. E aí, galera? Ela vai falar agora sobre os materiais que a gente vai usar para o experimento. Bom, os materiais são uma lata de refrigerante, esse arame, uma garrafinha com água, um copo, uma vela, um fósforo não, como é o nome disso? O isqueiro e tachinha. E você também vai precisar de um suporte. Eu estou usando um latão. Bem, vamos para a montagem do experimento. A Raíssa vai me ajudar, porque primeiro a gente vai ter que fixar as tachinhas usando a cera da vela no arame. Desse jeito. Espera um pouco para que seque, para que fique bem firme. O segundo passo será colocar água dentro da latinha. Pode segurar para que a latinha não caia. Seguir, a gente vai pegar a tampinha, nós vamos usar como apoio para vela. Bom, ficamos nos perguntando por que isso acontece. É que o fogo da vela vai transmitir energia para os átomos do arame condutor, fazendo com que esses átomos vibrem com maior intensidade, ocorrendo assim um aumento de temperatura. Os átomos que estão vibrando com alta intensidade, eles vão encostar no que não estão vibrando, assim transmitindo energia. E esse processo é chamado de condução de calor. E é isso, galera. Esse foi o nosso experimento. Espero que vocês tenham gostado.